Então, o valor de você ter outras habilidades fora a sua expertise principal é essencial para você conseguir aplicar esse networking invertido. O pessoal que está entrando aí, o Du é um brother de longa data, da época que eu morava na Irlanda, a gente se conheceu, a gente chegou a trabalhar junto numa lojinha de conveniência, né? Na época. É, Mas o Du, ele é um brasileiro morando na Irlanda há mais de 10 anos, junto com a esposa dele, inclusive, eles têm um Instagram chamado Viajamos e Muito, que é por onde eles estão falando agora, por onde o Du está falando agora, que é um Instagram onde eles postam sobre as viagens para os lugares paradisíacos deles pelo mundo. E o Du, ele é um engenheiro ambiental e também é ator figurante nas horas vagas. Mas como eu falei no meu stories, ele não é um ator figurante de comercial da Casa Bahia, ele é um ator figurante de nada menos do que séries como Vikings e Game of Thrones. Caraca, né, meu? Eu ah, fiquei eu assisti já Game of Thrones 2 vezes e cada vez que eu assisto Game of Thrones eu fico pausando, eu fico mostrando pra todo mundo o Du, porque, cara, não é qualquer coisa, realmente. É muito legal. E, beleza, meu. meu, é, pro, fala pro pessoal, cara, como é que surgiu isso de você fazer figuração? Porque você nunca foi dessa área artística, né? Ou foi? Não, nada, nunca assim. Ah, eu tinha feito um teatrinho assim na escola, né, quando eu era adolescente, mas aquelas coisas que a gente é meio que obrigado a fazer. Uhum. Assim, aí foi, por acaso, eu desempregado na época, sei lá, já faz uns 6 anos isso. Você tinha saído do Aí Spar já. tinha saído do spa. Comercial pro Spar aqui. Eu tenho o broche até hoje da lojinha que a gente trabalhava. É, né? Nossa, Pro então pessoal que aí, não sabe aí, o que é Spar, Spar é uma lojinha que tem muito na Irlanda, em lugares pela Europa, que é tipo aquelas AMPM de posto no Brasil, loja de conveniência, né? isso, aí a gente, trabalhava no caixa e colocava as coisas na prateleira, essas coisas bem básicas, assim, né? É, De quem tá chegando, aprendendo inglês, tudo. Então, eu trabalhei uns 2 anos lá, foi um tempão. Aí, foi, cara. assim, Foi, cara. mas foi legal, cara. Era bem Era legal. divertido, né? Era divertido. A gente achava uma forma de fazer divertido, né? Eu lembro que naquele Spar que eu trabalhei contigo lá da Jervis Street, eu acho, né? É, Tinha é, um Paper cliente, Street. eu acho que foi lá, que tinha um cliente que mais de uma vez ele chegava, né? Tinha uma fila atrás dele, ele chegava e falava baixinho, né, pra mim, condom, né? Que condom é camisinha em português. Daí eu fingia que eu não entendia, daí eu perguntava bem alto, condom, condom. O cara ficava morrendo de vergonha, velho. Então, pra quem não Ai, sabe, condom é preservativo, né? Preservativo. preservativo, cara. Então, Então, era engraçado. é, então assim, então, meu, a galera, e aqui a galera tem vergonha, então, e assim, a galera tem no Brasil, realmente. Então, assim, eu lembro, cara, tem até situação assim de condom, uma vez um cara foi lá, só que tava vazia a loja, né? Ele Ah, perguntou pro pessoal, pro caixa, tinha 2 caras no caixa, aí um olhou pro outro e começou a rir, cara. nossa, velho. Tipo assim, porque ele era meio tiozinho, cabelo branco e tal, né? A Ah, galera ele olhou entendi. um pouco, começaram a rir, e Ah. falei, meu, os caras são sem noção, cara. Caramba, tem umas histórias legais daquela época, né? Se você começar a Não, contar tem. aqui, a gente vai fazer essa live só das histórias do Spar. Só dessa história, foge todo do contexto, mas cara, foi divertido. Então, aí Mas como é que eu foi tava. isso? Daí estava desempregado? Então, aí foi até a minha esposa que ela me mostrou, falou assim, olha no jornal, olha que legal, era os Vikings na época, né? Eles estavam procurando figurantes, e eu tava deixando a barba um pouco assim, e eles ia fazer assim, aqui no Temple Bar, para quem não sabe, assim, é um local que é onde, parte mais famosa de Dublin, e é muito perto de onde a gente mora. Então ela falou assim, por que você não vai lá, tal, né? Tá aí à toa, né? Vai lá. Aí eu peguei e acabei indo, fui com um amigo meu, era uma fila assim quilométrica, eram 3 quarteirões, eu fiquei lá 2 horas na fila, mas assim, pra quem tá desempregado, tava lá, e assim, e aquela coisa, né, meu? Você tá lá na fila, eu tava me divertindo, porque os caras tudo de barbona gigante, assim, os irlandeses, eles capricham, cara.
Uhum, As barbas assim, bem compridonas, estilão, assim, uhum, bem Viking mesmo. uhum, E a galera, assim, bem descolada, né? E conversando. Então, aí eu fui lá, fiz a minha ficha. Foi coisa bem simples, assim. Era ir lá, eles batiam uma foto sua. Eles bateram uma foto minha, assim, nem era de corpo inteiro, eu acho. Foi só mais a parte que. Mas aí eles pegam a sua altura, meio que a sua metragem, preenche uma fichinha lá, tudo meio que rápido, assim, bate pronto, porque é muita gente também. Aí foi. Aí depois, mas demorou assim um pouco, uns 3 meses para eles me chamarem. Aí eles me chamaram, cara. Me chamaram e falaram, ó, vem aqui, né, para participar. E vai ter um ônibus que vai passar em tal avenida, que também é perto daqui. Então, assim, tava tudo meio que se encaixando. Aí eu fui e, cara, nunca assim tinha visto esse universo de câmera, como que é, um set de filmagem. Nunca tinha entrado em um assim. Mano, é Aí, engraçado, né? Porque assim, é, tem tanta gente que é ator e começa pela figuração e faz tanta coisa, tipo, figuração, às vezes nem é pago, ou faz umas coisas muito ruins. O seu primeiro trabalho na sua vida, que você nem era da área das artes, foi Vikings. Vai pois te é. catar, mano. Vai dar, deixa eu encerrar essa live agora, vai se ferrar. Pois é, cara, não, foi uma benção mesmo. E assim, e aí quando eu entrei e vi aquele set, assim, eu já fiquei, né, meu, achei demais, assim, já o cenário em si, né, a parte física mesmo. E aí eles pegaram e falaram assim, ó, vamos colocar um figurino em você pra ver como é que você fica. E, meu, aí eles começam a te vestir, então assim, meu, você se sente, tipo, muito bem, cara, porque a galera vem, coloca a roupa em você, e eles são super gentis, não tem essa coisa de Uhum. vir aqui e tal, assim, aquela, sei lá, meio ignorante, tal. Super, bem gentil mesmo. Aí eles me colocam as roupas. E nos Vikings, como é aquela. Da época dos Vikings, então assim, são várias layers, né? Como fala? São várias roupas, né? Você coloca uma roupa de parte de baixo, aí põe Várias um, camadas. uma outra camada por cima, aí vem um cinturão, assim, gigante na Uhum. cintura. Aí coloca a bota, aí tipo assim, eu nem consigo mais colocar minha bota, aí alguém vem e coloca a bota pra mim, tipo, Aham. Não, muito show de bola. o bom disso é porque aí é muito frio, né? Então, você usar várias camadas ajuda, porque muitas Isso, vezes você vai gravar no frio e é com pouca roupa, daí que é difícil, né? aí é dose, realmente. Então, é verdade, esse foi Legal. é um ponto bom, que a Irlanda, para nós brasileiros, é meio que frio quase que o ano inteiro, Uhum, então não tivemos problema com isso. uhum. E aí ele tem a parte da maquiagem também, cara. Eu sentei lá e eles ficam mexendo no cabelo, aí eles perguntam, posso Você cortar? já tinha feito maquiagem alguma vez na sua vida antes? Não, nunca, cara, nunca. Mas é que é engraçado. Engraçado que a maquiagem não era assim, tanto de embelezamento, acho que era meio que o inverso, Ah, né? sim, Porque sim, sim. eles colocavam como se fosse meu rosto mais sujo, né? Então, fazer como se eu não tivesse tomado banho há um tempo. Então, assim, eles sujavam a unha, colocavam uma maquiagem na unha para fazer a unha meia suja também. Então, assim, e eu achei muito legal que eles são bem detalhados. Eles tiraram minha aliança, pediram para eu não usar, porque falaram assim, não, é moderno, isso não pode aparecer. Meu, e a aliança é muito pequena, tipo, de um extra ainda, se fosse o ator principal, mas. E mesmo E só assim, uma eles, assim, cuidadosos, observação pequenos detalhes. para o pessoal, pro pessoal que está assistindo no Brasil, quando a gente fala Uhum. extra ou background, é figurante, tá? Então, figurante em inglês, você pode Isso, falar extra ou background. Background actor. Ah, aliás, tem isso. pessoal aqui, a minha esposa e a minha irmã estavam comentando que às vezes está travando. Então, pessoal, se tiver travando, você avisa pra gente, que a gente tenta mudar a internet, uma coisa assim. Então, vamos lá. Então, cara, pode continuar. Você então colocou as roupas, várias camadas, maquiagem que você nunca tinha feito na sua vida, e Pois é. os caras super detalhistas. Então, realmente, assim, numa filmagem de Vikings, às vezes eles têm centenas de figurantes. Então, o cara, eles são detalhistas mesmo, né? Para tirar, pensar tipo na aliança de um figurante onde tem 100 figurantes. Então, mas É. você não fez só figuração dessa de figuração onde tem muitos figurantes. Você também fez figuração especial, né? Onde você era um dos figurantes principais que estavam sempre ali, né? Isso, é. Só que aí foi no Game of Thrones, né? E aí,
Essa. Aí já foi numa outra seriado. Nos Vikings Já eles ouvi não me deram falar. tanta moral. E aí, e assim, como. Aí o legal de você tá. Que você até me fala muito de networking, assim, né? É porque o legal, assim, de que realmente você investir no networking é porque, por exemplo, o motivo pelo qual eu fui pro Game of Thrones foi pelo networking dentro do Vikings. Então, lá que foi indicado, eles falam assim, ó, o Game of Thrones também faz network, também faz figuração, eles estão direto precisando de gente, você tem um perfil legal, talvez eles te chamem, se inscreve lá, tal. Aí eu até relutei um pouco, que, curiosamente, na época, eu não assistia Game of Thrones, então, assim, eu não sabia o que era. Eu falei, tá bom. Aí até que, e assim, como eu tava fazendo figuração só de vez em quando, e o Game of Thrones também é na Irlanda do Norte. Então eu já falei assim, sei lá, tem que ir lá para Irlanda do Norte. Aí, assim, eu achei que ia ser mais trabalho do que, assim, mais problemas do que solução. Aí um dos amigos, um amigo meu falou assim, nossa, cara, eu queria muito fazer, eu vou tentar fazer. Essas coisas vai te chamando a atenção, mas você fala, pô, as pessoas admiram esse Game of Thrones. Aí eu comecei a assistir. E aí o Game of Thrones é aquela coisa viciante, né? Assim, duas temporadas de uma vez só. E eu falei assim, nossa, eu vou me ver esse negócio. Aí eu peguei, fiz minha ficha lá. E para minha surpresa, eles me chamaram assim em uma semana. Uma semana depois já me chamaram. E aí eu cheguei lá. E quando eu cheguei, meu, foi bem acima de bênção, cara. Porque quando eu cheguei lá, eles falaram assim, é, tinha uma van. Eu entrei na van, tinha assim umas 10 pessoas. Aí, porque eu tava esperando 1.000 figurantes lá, né? E eu falei, pô, Uhum. Game of Thrones é um negócio gigante. Eu falei, cadê onde que esse pessoal vai? Aí eu tô na van e assim, o pessoal falou, você vai encontrar o resto do crew, né? Que é da produção lá. Aí eu falei, então tá, então é porque vai ter um monte de gente lá, então. Eu chego lá, foi pra gravar a temporada 6 na época. Então, assim, já tinha 5 temporadas já na TV, já tinham passado. Assim, aí quando eu cheguei era um castelo pequeno e, cara, aí não via aquele monte de gente. Falei, meu, cadê aquela galera toda, né, cara? Eu esperando assim, porque nos Vikings era sempre muita gente, assim, eram 100 figurantes, era bastante. E no Game of Thrones eu achava que era uma coisa, né, eu falei, é um espetáculo maior ainda. Aí eu tô lá, ele falou assim, ó, e é engraçado também outra coisa, eles falaram assim, Eduardo, encosta ali na parede. Aí eu já achei Encosta na engraçado o parede. cara saber o meu nome. Porque, Ah, assim, de tão organizado que eles são, entendeu? A uhum, organização deles é muito. Por isso que eu falo que eles são uhum, educados, eles te tratam muito bem, porque, meu, eles chamam a gente pelo nome lá. uhum. E aí eu tô lá encostado, e na temporada, pra quem aí já assistiu o Game of Thrones, o Jon Snow morre, né? Então, aí eu tô Nossa, lá mega no spoiler, velho. Nossa, a galera vai Mega te odiar Spoiler. tanto quem não assistiu ainda, velho. Ó, Pra quem mano, não assistiu, né? Mas aí é que é um pedaço importante, tem que falar isso aqui na live. tem que Aí falar. quando eu tô lá, o Jon Snow entra, cara, na filmagem. Aí eu falei, nossa, cara, ele não morreu. Ou eu vou. Outro Ou ele- spoiler, caramba. Nossa. aí assim, ou ele não morreu, ou eu vou filmar com ele pós-vida, né? É. É um dos dois, é um dos dois. Aí eu falei, caramba, eu tô filmando com o cara, olha que legal. E ele tava Sansa lá também, então assim, meu, foi muito legal. Assim, logo de cara, o pessoal Bambambam, Bam, Bam, né? Uhum. E. Inclusive, eu vim pra live aqui no Penteado Jon Snow pra Tá vendo, né? ver se você me indica Ele pro já te pessoal acredita, lá. né, gatinho? E eles. E foi só assim, eram 10 figurantes, cara. E foi aquilo lá os 3 dias. Foram 3 dias de gravações lá e os 10 figurantes. Então, assim, aí tudo isso assim foi um aprendizado, uma Uhum. curva de aprendizado muito legal, porque aí de novo, assim, todo esse cenário, essa produção, e mesmo também era um castelo em ruínas de verdade, então Uhum. não era cenário nesse caso. E toda a produção, as câmeras e o jeito que o diretor fala, que ele trata. Então, assim, eu achei muito legal todo esse ambiente, né? Uhum. E, cara, eu só fui curtindo. Então, assim, Legal. foi uma coisa atrás da E outra. uma pergunta, você ficava sabendo de coisas que iam acontecer no show? E outra coisa, no Brasil o pessoal fala série, né? No exterior eles falam show, né?
Então você ficava sabendo coisas que iam acontecer no show, quanto tempo antes disso ir pro ar? Ah, então, era um ano antes de ir pro ar. Um ano antes de ir pro Um ar. ano, mas E você chegava, e você chegava eu imagino que a galera te perguntava o que você viu, tal, se pedia algum spoiler, coisa assim, e você nossa, contava? cara, não, então, porque assim, e o Game of Thrones, a diferença entre o Vikings e o Game of Thrones é que assim, no Game of Thrones, como eles já estavam assim, no estrelado, eles são super mais rigorosos, eles eram muito mais rigorosos com relação à privacidade. Em todos os sentidos, porque assim, nos Vikings a gente podia ir com o celular no bolso, porque, como eu falei, né, como era muitas camadas, às vezes eu ficava com a minha calça, aí eles colocavam uma outra calça em cima da minha calça. Então, assim, eu tinha bolso e tal, e eu podia levar o bolso e, assim, tirar fotos durante não durante a filmagem, mas, assim, se eu não estava na filmagem, eu podia tirar foto do cenário, deles fazendo a filmagem, tudo. No Game of Thrones, tudo proibido, eu não podia ficar com o celular na mão, eu tive que assinar um termo lá de responsabilidade que eu não podia divulgar nada no Facebook. Aí eles colocam especificamente assim, Facebook, Instagram ou qualquer outra social media, não pode falar nada. Aí eles até vão além, né? Eles falam assim, você não pode inclusive comentar nada do que você viu aqui com o seu partner, que no caso seria assim, sua esposa, as pessoas que você se relaciona. Então, assim, cara, eles pegavam Nem assim, pra meio Carla, sua pesado. esposa, você não podia contar nada. Mas você acha que eu não. Aí é impossível, É, né, isso que cara? a próxima pergunta era essa, até parece. A próxima pergunta é: Vai, meu, aí não dá, né? vai falar pra sua esposa que você não pode contar coisa pra ela. Mano, aí, ó. Então. Ai, ai. Mas então, meu, foi a primeira coisa que eu falei. Eu filmei com o Jon Snow, foi a primeira coisa, cara. Nossa, pronto, velho. Mas daí a pergunta, ela conseguiu não contar pra mais ninguém? Então, consegui, porque assim, aí uma outra coisa que eu até me arrisquei na época, que agora eu posso falar que já acabou o show, foi assim, Uhum. eu tirei uma foto, tipo um selfie meu, quando eu tava, quando assim, eu tinha acabado de me trocar, eu tava ainda, digamos assim, nos bastidores, meu celular ainda tava lá comigo, e eu tirei uma foto, assim. Aí eu mandei essa foto pra ela, né? E que é uma das fotos da chamada que você colocou aí. Então, assim, aí ela colocou, e essa foto ela postou, cara. Então, assim, ela falou assim, ó, o Eduardo, só que ela não falou assim Game of Thrones, ela postou falando assim, o Eduardo fazendo um novo tipo de figuração. Só que assim, quem assistiu o show sabia, né, que era a relação ao Game of Thrones. Aí eu tive até uns amigos, uns primos, que eles falaram assim, olha, é melhor tirar, porque isso pode dar confusão. Aí a gente acabou retirando mesmo. Mas É. Eu assim, lembro que, assim, na época que você estava gravando o Game of Thrones, você falou pra mim que estava gravando Game of Thrones, e na época eu também não assistia, não conhecia o show, então eu não achei tão grandioso quanto eu percebi quando eu assisti o show. Mas eu sei que você comentou comigo que alguém que estava fazendo figuração compartilhou alguma coisa e deu problema depois. foi então, porque assim, tanto que essa daí que ela compartilhou foi assim, logo na minha primeira lá, quando eu tava com as 10 pessoas, e ela postou e foi na temporada 6. Aí teve a temporada sétima, que eu também participei, e depois teve a oitava. Só que assim, na oitava que eles pegaram pesado mesmo, que tipo, eles colocavam. Quando a gente chegava no set, eles pediam o celular de todo mundo, um por um, e eles colocavam um adesivo bem na onde fica a câmera aqui do celular. E esse adesivo, se você tirar o adesivo e colocar de novo, quando você descolava o adesivo, ele mudava de cor. Então, assim, meu, Não. Então, assim, que é pra você, se você descolar, então, né, não tem jeito. Aí Uhum. eles chegaram nesse nível. Então, assim, porque primeiro eles falaram assim, ó, a gente vai reter o celular de vocês. Só que como eram muita gente, porque assim, aí realmente chegou uma hora lá que tinha 1.000 figurantes, né? E aí no primeiro dia eles reteram o celular, só que aí deu confusão, tinha gente que falava que precisava ligar, e se Uhum. precisa de uma emergência, que, e eles assim ficaram com receio de perder, de repente, alguma coisa. Uhum. E aí eles inventaram o tal do adesivo, que funcionou bem. Só que aí nessa oitava temporada, que eles estavam assim realmente bem em cima da galera, um dos caras que filmou, inclusive ele era do meu grupo, assim, só que ele era novo, ele só tava na oitava temporada, ele não filmou antes. Ele pegou e fez um streaming, cara. Porque ele falou, porque assim,
outra coisa, se eles falaram que eles tinham direito de olhar as fotos que você do celular a qualquer momento. Aí o cara, para não ter foto no celular, nada deletado, alguma coisa, ele fez uma live. Ele fez uma live no celular. E, cara, aí eu acho que alguém dedurou, não sei como a produção ficou sabendo. E, como o cara tava do meu grupo, ele tava meio perto, assim, né? Aí o cara da produção chegou nele e falou, me dá o seu celular. Cara, ele deu o celular com a mão assim já, Não. tremendo. Nossa, velho. Olha a situação. E o cara chegou e falou assim, aí eu não sei como é que eles fazem, porque até hoje eu não descobri como é que faz isso. O cara da produção chegou pra ele e falou assim, ó, você fez uma live aqui, que eu tô vendo que você fez uma live, e você tem que me mostrar qual live foi essa. Aí, resumindo, né, o cara se encrencou mesmo e mandaram o cara embora na hora. Era, acho que era 1 da manhã, mais ou menos, porque a gente tava filmando à noite, a gente chegava pra filmar e ia embora 6 da manhã. Era filmagem noturna. E era 1 da manhã, o cara foi embora, mandaram ele embora, tipo, se vira, tchau, E sai assim, eu daqui. acho que ele teve sorte se não processassem ele, porque ele assinou um documento dizendo que não podia. Isso, também. Eu não tinha, como ele era novo, eu não tinha contato com ele, então assim, não sei se deu Uhum. alguma coisa, É, mas assim, realmente ele é poderia muito sério, ter cara. ficado mal. Lá em Los Angeles também, eu já participei de produção onde você tinha que chegar e colocar o celular numa caixinha. E daí eles deixavam a caixinha numa outra sala fechada e Aham, depois só que você podia pegar seu celular de volta. E isso, dependendo da produção, eles até te revistam, ver se não tem nenhum outro celular, nenhuma outra câmera, porque não pode vazar. E muitas vezes é por não poder vazar informação e muitas vezes é porque atrapalha a produção, atrapalha tempo. As pessoas não respondem tão rápido quando chamam elas se elas têm o celular na mão, né? Então, isso atrapalha isso. também. Sim, sim, é verdade, tem toda essa parte. Inclusive, assim, no Game of Thrones, como nos Vikings também, né? O campo, o lugar onde você filma, geralmente assim é bem grande, né? Porque como são muitos figurantes, tem assim, tem a tenda da comida, tem a tenda onde o pessoal fica esperando, tem o próprio cenário, então assim é tudo bem espalhado, é bem assim no interior do país, então assim e às vezes a gente estava assim conversando, aí chegava o cara lá e falava assim, ó, faz silêncio que o ator lá tá reclamando que tá tendo um zum zum aí. Então, cara, porque às vezes é impressionante. Então, assim, por mais que esteja longe, tipo assim, sei lá, 200 metros longe, se tiver algum barulhinho, assim, às vezes Ainda mais que os caras no Game of Thrones são mais estrelinha, assim, e eles viviam reclamando lá no set, ó, tô escutando barulho de fundo aqui e tal, então... aí o Uhum. pessoal, ó, quieto, quieto, aí começava a gritaria, assim, entre no walk-talk, então, assim, tudo bem organizado, bem show de bola. Sim, com certeza. É, E, cara, uma outra coisa que eu ia te perguntar. Eu lembro que na época, acho que você estava gravando Vikings ainda, e você me mandou tal, né? Falando que estava gravando Vikings. E eu não lembro qual que foi a nossa conversa, mas se eu que sugeri, ou se você perguntou alguma dica de atuação, coisa assim. E daí eu comentei, falei assim, show. cara, eles estão te chamando para fazer essa figuração porque você já tem cara de bruto. Você já tem a barba que eles precisam, já tem o rosto que eles precisam. Você já tem o perfil que eles precisam. Não faz cara de bravo. Não faz cara de bravo. Por mais que a cena é você tirando a espada e tal, deixa a sua cara normal tirando a espada, que é isso que eles precisam. E Isso, te eu ajudou lembro, eu isso? lembro disso. Nossa, cara, demais. Eu acho que eu te contei essa, porque já faz alguns anos, né? Foi assim, então, pra quem também tá me vendo aí, assim, minha barba não tá meio que normal, né? Mas assim, a minha barba era maior, assim. Na época da Uhum. filmagem eu deixei crescer o máximo possível, que eles até pediram, né? Cresce o máximo que você conseguir. E o cabelo tava um pouco maior também, então assim, tava meio brutão. E, cara, essa dica foi top, Regis, foi top. Porque tanto que, assim, a figuração aqui na Irlanda, eles pagam legal até. Tipo, 100, entre 100 e 120 euros por dia. Então, assim, é interessante. Não, Uhum. se você tá desempregado, pô, tava ótimo, né? Assim, e Sim. é diária. E ainda tem, assim, que no Game of Thrones aconteceu, vou contar agora, que quando a câmera te pega meio que de close, assim, aí eles pagam o que eles chamam de performance. Então, você recebe a mais ainda. Então, assim, foi legal. Aí, Quanto? tá com a princesinha Liana, Queremos, e queremos falar de dinheiro.
quanto você recebe a mais? Então, a mais foram, acho que foram 60 pounds a mais. Bom, cara. Então, como a Fronteira na Irlanda do Norte, eram 120 pounds, né? Libra, 120 libras. E aí a performance foi mais ou menos isso, acho que uns 60 pounds, libras a mais. Legal. E nessa cena, porque assim, eu era o guarda da princesa, né? Que era, acho que era a rainha, princesa e tal. E ela. Meu, e a cena dela, ela falava na cena, e eu sentado do lado dela. Então, assim, meu, já foi assim. Quando o cara chegou e falou pra mim Então, assim, ó, assim, você só senta uma aqui. pausa. Para quem assiste Game of Thrones, o Du fazia figuração especial dos guardas daquela rainha, princesa, né? Agora também fiquei confuso. Que é É, a criancinha, a a menininha que criancinha. era a rainha de um dos A, mo- reinos lá do norte. as rainhas dos Normans, né? O nome deles. Uhum. Então, assim, aí, tanto que o meu nome era Lord Mormon, mano. Então, assim, era muito, cara, foi muito legal. E, assim, eu era o guarda dela. Então, assim, como eu tava do lado dela, ela tinha uma fala, e o diretor falou assim, e isso você me falou, tipo assim, acho que foi alguns dias antes, né, que você falou dessa parte, e o diretor falou assim, ó, pega a cara deles aqui que eu quero ver como é que vai ficar na filmagem. E assim, meu, da gente, então aí eu tava lá, né, quando e era uma cena assim que era pra já tá, tipo assim, tá sério, né, tá meio, como se fosse meio bravo. E quando aí a câmera filmou, e sério, aí eu tentei assim, fazer uma cara normal, e assim, só, né, meio, pô, o que que tá acontecendo, né, mas tentei não mexer quase nada. E o cara falou assim, ó, gostei, vai ficar. Velho, perfeito. Exato, mano. Porque que acontece? Muitas vezes eles escolhem um figurante e o figurante muitas vezes não é um cara que estudou atuação ou que Isso, tem experiência com filme, é um cara às vezes que faz teatro. Então, vai dar um close nele e ele tá sério, ele vai fazer uma cara de bravo ou ele isso, vai ficar todo, mexendo na sobrancelha. E o fato, acho que eu devo todo ter mundo tirado fazia essa. isso. Então, o fato de eu ter tirado essa dica alguns dias antes, você pegou e usou, né? Daí, tipo, deu um close e você só olhou Foi, normal. verdade, bem assim mesmo. Tanto que Legal. quem quiser, só no meu Facebook é a capa do meu Facebook. Eu coloquei essa cena lá. Porque assim, muita gente falou, cara, você olhou pra ela bem sério, bem assim, duro e tal, né? Acho que Nossa, essa que foi a. atuação boa! Como que você fez? Cara, foi muito legal. E até assim, pra gerando essa cena, uma outra historinha engraçada, Aldeia, foi legal, cara, porque foi assim. Eu tava, então, essa aí já foi a oitava temporada, né? Na sétima. Então, eu já, aí, no Game of Thrones, eu já tava começando, eu já tinha arrumado um emprego, eu tava começando a trabalhar. Aí eles me ligaram, né, falaram assim, ó, você fez, né, a temporada 6, vai ter a temporada 7, aí você já trabalhou como Mormon, a gente quer que você faça novamente esse ano, você pode? Você tem que estar aqui numa quinta-feira, será que vai ser quinta, sexta e sábado, aí eu falei assim, não posso, eu tô trabalhando agora, tal, né, não dá. Ela falou, aí a mulher falou assim, que pena, porque na temporada 6 eu não apareci muito, né, eu fiquei de fundão. Aí ela falou, que pena, porque a princesa Liana vai ter dois guardas e você é um deles. Aí eu, o quê? Eu falei, eu vou. Aí, nossa, cara. Aí ela até começou a rir no telefone, cara, que ela falou assim, não, ela falou, então você vem? Eu falei, eu dou um jeito, já era, eu tô aí, eu vou pra aí. Aí eu peguei e fui, aí as filmagens foram, porque as filmagens lá são bem intensas, assim, eu chegava lá, quando a filmagem de dia, eu chegava às 5 da manhã e só saía de lá às 5, 6 da tarde, assim, é o dia inteiro, é meio, bem denso mesmo. Mas, meu, eu adorava cada segundo, cara. Quando chegava às 5 da tarde, eu tava cansado, mas assim, eu falei, meu, se precisar até às 8 eu fico, cara. Nossa. E eu Cara, até falei pra minha esposa, pra Carla, eu falei assim, ó, se eles não me pagassem nada, eu ia, porque é muito legal, é é, muito bom. se tivesse que pagar pra ir, é gostoso. Mano, o set de filmagens é muito gostoso, cara. Criar Muito. esse mundo de fantasia, quando é bem feito, né, cara, é muito, É, muito prazeroso. e todo o circo que eles montam é muito bom, cara, porque assim,
a produção, eles são todos educados. Eu até assim surpreendo, porque assim, você vê que às vezes são os figurantes que são meio, sei lá, meio cabeça dura, os caras reclamam de umas coisas idiotas, assim, sempre tem uns bobão, Geralmente, né? mano, pior que muitas vezes os figurantes são os mais chatos, né? Pois é, os caras reclamam de cada coisa, boba, cara. Assim, até de comida, às vezes eles reclamam, cara, e a comida de lá é muito boa, cara. Nossa, é uma maravilha. Era uma das partes que eu mais gostava de lá, cara. Comida assim, sabe, quinoa, salmão. Melhor do que as baguetes que a gente comia no Spar. Não, as baguetonas do spa lá, né? Só no lanchão. Nossa, cara. Cara, que Ai, massa, olha, velho. cada uma. E então você fez essas figurações todas, deve ter instigado esse seu lado, assim, de tipo, cara, é muito gostoso trabalhar como ator, essa coisa toda. Mas aí você conseguiu emprego na sua área de engenharia ambiental, começou a trabalhar e você continuou fazendo isso mais como um hobby, mas com aquele desejo ali meio tipo, se algum dia rolasse eu faria, mas mais como um hobby, Sim, né? cara. Porque assim, eu encaro assim, sempre encarei como um hobby, mas assim, com aquela, me deu o gostinho, assim, de partir para essa, assim, sabe? Uhum, É sim, porque eu fiz já mestrado, pós-graduação, mestrado de engenharia, estou trabalhando na área, então assim, bate naquela coisa na cabeça, é meio, acho que é loucura largar tudo, mas assim, mas que dá vontade, cara. Sei lá, acho sim. que se fosse alguma coisa um pouco maior, tipo, sei lá, só viajando aqui, se eles falassem assim, ó, tem um papel pequeno aqui no Game of Thrones, você vai ganhar, tipo, o que você ganha de engenheiro, tipo assim, mais ou menos, até um pouco menos, né? Aí eu encarava, cara, eu ia pra cima, mas assim, mas quando você tá numa Sim. carreira nova, geralmente você começa de baixo, né? É, E vai subindo os sim. degraus. Então, assim, aí me deu assim, que é aquela coisa de, não deu, Sim. É falta um porque pouco de assim, coragem. é porque não era o seu objetivo de carreira, foi algo que aconteceu e você estava É, curtindo ali, isso, mas a sua carreira mesmo é engenharia ambiental, né? Tem casos de pessoas isso, que estão numa carreira e não estão felizes, estão infelizes e elas gostam da carreira artística. Daí é outro caso, isso, né? é, Tem até a é, ver com as técnicas que eu falo, os métodos que eu apliquei na minha carreira do artista invertido, né? que eu já ajudei amigos que estavam em outras carreiras e se sentiam infelizes. Cara, eu, na verdade, fui um caso desse, porque eu fui ator desde 9 anos, mas eu comecei a trabalhar mesmo com informática. Trabalhei na Microsoft, trabalhei na Intel. Então, eu trabalhava com tecnologia, mas eu era extremamente infeliz, cara. Na Microsoft, não, porque era coisa artística também. Mas na Intel, era um trabalho burocrático, administrativo, executivo. Né? E eu sentia que o dinheiro que eu recebia era bom, mas eu estava morrendo por dentro. Então, Hum, eu apliquei esses métodos comigo mesmo, que tem os três, a gente não vai entrar nisso agora, mas tem os três pilares, que é o pilar do posicionamento, o pilar das habilidades de se desenvolver, tanto na sua expertise, que no caso eu queria trabalhar como ator e produtor, mas também as habilidades à parte, que são as coisas que te ajudam no terceiro pilar, que é do networking invertido. A uhum. gente não vai entrar em Sim, detalhes nisso agora, mas são técnicas que eu apliquei que me ajudaram quando eu decidi que eu queria seguir de fato como profissional na carreira artística, se eu seguisse o método tradicional, eu estaria bem atrás lá ainda, mas eu comecei a aplicar essas técnicas que me ajudaram a saltar na carreira muito mais rápido. não, é verdade. E porque eu lembro que você comentava disso na época também, que você já, essa técnica tua, você já trabalha faz tempo nela, e realmente uma coisa assim que funciona muito, que eu apliquei um pouco lá, que era assim, e apliquei assim meio que por amor ao negócio. Era assim, realmente fazer um networking, até para quem é figurante, assim, ou sei lá, para qualquer área que você tiver, na verdade. Porque quando eu estava lá nos bastidores, eu ficava assim conversando com os caras da produção, perguntava para eles como era o trabalho deles, e eu perguntava muito assim, eu falava, eu posso ficar ali atrás do diretor para ver como é que ele atua? Se você ficar quietinho, pode. Aí eu pegava, ia lá e ficava olhando. Então, assim, eles meio que ficam interessados porque o pessoal, assim, eles se chamam pelo nome, mas não todos os produtores, né? Só uma pessoa, assim, designada que sabe meio que o nome daquele grupo lá.
Mas assim, a produção, cara, do Game of Thrones, todo mundo, cara, me conhecia, todo mundo. Se Que você um da dia hora, mano. encontrar qualquer um que trabalhou no Game of Thrones, pode perguntar, cara, do Eduardo, porque, meu, do Eduardo e do Mormon, que a chance de saber quem é muito grande, Que cara. da Porque hora, eu velho. Muito falo com todo massa. mundo lá. E uma coisa que eu ia comentar também é que, assim, para quem tá assistindo a gente, ou pode assistir depois, é, e tem interesse de seguir na carreira artística, mas tem outra carreira, é importante, se você quer fazer essa transição, é importante você ter uma outra carreira, ter uma outra forma, porque você vai precisar investir na sua carreira artística. Então, por dois motivos é importante você ter uma outra carreira, se você quiser subir mais rápido na carreira artística. Uma é porque você vai ter um meio de investir em você mesmo, e a outra coisa é porque você vai ter uma habilidade diferente. Então, por exemplo, você é engenheiro ambiental, certo? Você fazia dinheiro como engenheiro ambiental. Se você quisesse fazer essa transição, você poderia investir em estudos como ator, você poderia investir em posicionamento, em branding pessoal. E também é importante porque para você aplicar o networking invertido, vamos supor que você queria trabalhar com algum ator maior, mais conhecido e tal. De repente você poderia usar algum conhecimento seu da engenharia que poderia ser algo que você poderia oferecer para essa pessoa. Porque quando você quer se envolver com alguém que está acima de você na carreira, não tem como você oferecer sua habilidade de ator, porque para a pessoa não vai valer nada, porque você está menor que ela. Mas às vezes ela precisa de algo relacionado à engenharia ambiental ou coisa assim, que é algo que você tem e é isso que você pode oferecer. Então, o valor de você ter outras habilidades fora a sua expertise principal é essencial para você conseguir aplicar esse networking invertido e Beleza, até é. conciliar as carreiras. Certo? Sim. Inclusive, tem uma. Você ia falar alguma coisa? Pode falar que tem umas perguntas Não, aqui chegando. tá, não, rapidão, é porque assim, porque você realmente tem um trabalho em paralelo, é importante quando você está nessa fase de figuração. Porque assim, os figurantes, principalmente aqui na Irlanda, os trabalhos são assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não é assim um negócio de segunda a sexta. Então você meio que tem que ter alguma coisa em paralelo para ir levar, entendeu? Não dá assim para você viver de configuração, a não ser que em raros casos que você dê a sorte. Por exemplo, eu conheci um brasileiro que ele era parecido com o Jon Snow e ele foi contratado pelo Game of Thrones para ser o que eles chamam de aquele Body double body, double. né? Body double, para substituir. Então, assim, aí ele era de segunda o tempo todo, tipo, E onde o Jon Snow para quem tiver. não sabe o que é isso, então é assim, é, quando se faz o cronograma de gravação, é algo bem complexo, porque você trabalha com muitos atores, muitas locações e tudo mais, e às vezes fica muito caro você trazer um dos atores principais para gravar um dia a mais, um take que ele vai estar de costas e tudo mais. Então você tem atores que estão chamados de body double, que são parecidos com o ator principal, se você vê ele de longe, ou de costas, ou de lado, são onde você não vai ver o rosto ou o close do personagem principal. E às vezes, por exemplo, o body double da Jennifer Lopez, que é uma mulher, é um homem que faz o body double dela. Nossa, cara. Pois. Nossa, Então, eu não tem sabia esses dessa, casos não. aí. É. Que Agora uma decepção, coisa que cara. você. Decepção, né? E uma coisa que você comentou sobre viver de figuração. Uma das perguntas aqui, da minha esposa, inclusive, se a gente acha que dá para viver de figuração no exterior. Então você comentou que aí na Irlanda, como não é um mercado aquecido de cinema, não tem tanto. Mas em Los Angeles, lá em Hollywood, cara, tem muitas pessoas, amigos meus, que vivem só de figuração. Então, você pensa assim, se o cara recebe de 100 a 150 dólares por dia de figuração e tem sempre, ele vai fazer aí uns 4 a 5 mil por mês de figuração. Uhum. Então, É, tem gente, sim, lá que vive de figuração. sim, então, eu acredito que Los Angeles seria um pouco melhor, mas assim, na verdade, até fazer uma correção aqui, porque Irlanda e a Irlanda do Norte, eles têm uma parte meio forte, assim, de cinema, tipo, tem bastante, assim, seriados acontecendo, tanto na Irlanda como... E, assim, eu conheci alguns poucos que eles conseguiam viver disso, é que o problema daqui
é que uma coisa que eu vi, assim, que tive alguns amigos que aconteceu isso com eles, é que, assim, se você dá prioridade para algum seriado e falta em outro, aí se você fizer isso, assim, umas 2 vezes, eles param de te chamar. Então, porque, assim, que tem muita gente, né? Tem muito figurante. Então, se você, assim, é por isso que é difícil você ter essa conciliação de ser assim, ah, eu dou um jeito e eu sou figurante de segunda a sexta. É mais assim se você já conhece o pessoal da produção, aí você fala, oh, eu não vou poder vir aqui, mas eu vou lá, aí sabe, você consegue dar aquele jeitinho. Mas é isso para quem já está há um tempo, consegue dar essa manejada. Mas leva um tempo, né? Então, assim, Isso. mas a maioria das pessoas, eles fazem assim 2 semanas, 3, é Uhum. nisso. Então, tem mais uma Legal. pergunta aí. Sim. A outra pergunta é: a vida de figurante no Brasil não é muito bem vista. E aí, queima o ator ou não? Então, assim, realmente, no Brasil, na época que eu estava trabalhando em São Paulo e coisa assim, eu fiz figuração também, mas às vezes você fazia até com medo a figuração, porque você ficava com medo de se queimar, se a agência soubesse que estava fazendo figuração, vai que ele não me chamasse para ser ator principal em alguma coisa. Só que isso é uma coisa, eu não vivi em tantos países, mas isso não se aplica nos Estados Unidos, não se aplica em Los Angeles. Então, faz parte do crescimento da carreira de um ator ele começar como figurante, fazer muita Uhum. figuração, ver como funciona um set de filmagens, aprender a etiqueta de um set de filmagens, se acostumar com aquilo, com o linguajar, com as palavras, a se portar, observar atores que ele conhece trabalhando, porque também em Los Angeles muito comum se você trabalha com figurantes, você fazer uma figuração num filme com é, com o da Marvel, com um filme com Denzel Washington, um filme, enfim, com grandes atores. E você Uhum. observar essas pessoas que são monstros da atuação trabalhando de perto. E daí faz parte de você crescer. Então, isso de forma alguma queima, de forma alguma você é mal visto se você fizer figuração. E, e isso é completamente normal. Você tem noção como que isso é aí na Europa? Assim, uma noção clara, eu confesso que eu não tenho, assim, muito não, porque eu quero dizer assim, eu não sei qual é a opinião dos diretores aqui, porque eu não, eu já dialoguei com eles, mas assim, coisa muito básica, muito rápida. Mas com o pessoal da produção, pelo que eu senti, é assim que não tem isso não, o que acontece no Brasil. Aqui é normal e assim até tem a impressão que é respeitado, porque eu vejo pelo tratamento assim dos diretores, entendeu? Tipo, até o exemplo que aconteceu comigo, o diretor chegou, falou, eu quero ver a atuação dele. Que era eu e outro figurante. Aí a gente O fez, ele falou, nossa, eu diretor gostei. do Game of Thrones, o cara que dirige Jon Snow, que dirige a galera lá, ele dirigiu o Eduardo Galeazzo. Pô, cara, é verdade, ó. Legal. É verdade, é pra me achar mesmo isso aí. Então, assim, aí isso até prova que tem assim, esse respeito e que eles não têm esse preconceito, porque se ele fez isso, então, tipo, sabe, colocou um figurante para fazer uma atuação e que, inclusive, ela saiu no ar, tudo, então, assim, as pessoas repararam que, tipo, quando essa cena foi realmente ao vivo, quando ela foi pro ar, eu tava viajando, trabalhar, né, eu e minha esposa, a gente tava viajando, e os meus primos, assim, eles me mandaram mensagem, eu te vi, e eu não tinha avisado eles que eu ia aparecer. Então, assim, foi muito boa, foi, assim, alguns segundos, e, então, assim, foi marcante para mim, né, então, apareceu realmente, Uhum. então, é, foi uma real atuação, digamos assim, e que foi levada adiante. Então, Uhum. e uma outra coisa também muito interessante que assim, o episódio, essa cena que eu saí bem foi na temporada 7. A temporada Uhum. 7 teve 6 capítulos somente. Uhum. E eu apareci nessa reunião que eu tô lá, eu apareci foi na primeira e na segunda, no segundo capítulo dessa temporada 7. E eles colocaram como reprise essa cena que eu tô no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, assim, Olha cara, eu só, cara. apareci até o 4. Então, Metade assim, se da eles me série. colocaram, inclusive, na reprise, é porque, Exato, exato, cara. naquele resumo Inclusive, do capítulo. cara, isso que você falou me lembra até uma dica para atores que eu aprendi lá em Los Angeles.
que tem a ver com lente. É que você falou disso, eu lembrei. Porque assim, quanto melhor você fica em câmera, mais chances você tem de aparecer no material, no resultado final. Por quê? Quem edita o filme, ele vai procurar os melhores takes, certo? Então, Uhum. uma dica para ator que eu aprendi lá em Los Angeles é você ter um conhecimento básico sobre lente de câmera. Porque na frente da Uhum. lente da câmera, diz lá, eu não sei os nomezinhos, né? Mas F não sei o quê, que é da profundidade de campo, e uns outros números lá. Então, quando você só de olhar para a lente, você vê que tem um F pequeno, um número pequeno, você sabe que se você se mexer um pouquinho, vai sair de foco. Então, eu sempre, cara, que vou Uhum. gravar, eu dou uma olhada, não preciso nem ficar perguntando para eles para não atrapalhar. Eu dou uma olhada nisso. É um F pequeno, eu já dou a minha fala aqui sem me mexer muito. Porque às vezes se eu fizer isso e isso, já saí de foco. E o que acontece se eu fizer isso? Quando o cara for editar, ele não vai colocar muito meu take, porque eu tô saindo de foco. Uhum. E poucos atores se ligam nisso. Então é muito mais Aham. provável de eu aparecer mais do que os outros caras. Sim. É interessante, eu não sabia dessa, tá vendo? Aham. Tem todas as técnicas. E assim, uma outra coisa super interessante, porque em relação a numa outra cena foi um outro diretor, eu tava de novo do lado da princesa, da criancinha, e era uma cena era uma cena de guerra, então assim, os inimigos estavam chegando, e a gente com a espada na mão. E assim, a gente tinha que estar com aquela adrenalina de luta. Só que, meu, só assim, um minuto, 10 segundos antes, você tá assim, né, esperando, você tá De normal. Então, boa, você assim, tá como é que sentado na cadeira. Aí, uma técnica muito legal, o cara falou assim, ele falou assim, ó, para todos os figurantes que vai aparecer nessa cena. Aí começa a fazer polichinelo. Aí a gente ficava pulando, cara, fazendo polichinelo. Aí ele falou, essa é a melhor técnica que existe para vocês que não tem conhecimento técnico. Que aí quando você acaba o polichinelo, ele fala gravando. Cara, você tá assim ofegante, entendeu? Porque ele queria que tivesse assim. Então, é Aham, muito legal, cara. Você dá aquele gás assim de exercício. Aí legal. quando você para, você tá naquela. Nossa, foi legal, cara. Aí a cena foi Muito feita legal, assim, cara. são assim, truques interessantes, né? Sim, com certeza. E, bom, bem legal. E depende, e o bom também no exterior, voltando para o assunto, é que Uhum. é claro que existem produções e produções, mas o figurante, como você até comentou, é mais respeitado, né? Sim. E assim, é, é claro que não tem como generalizar também no Brasil. Então, existem produções onde também o figurante é respeitado. Não é todo produtor de casting que vai mal ver o cara que faz figuração, mas é um assunto discutido. E se é discutido, é porque é um problema que ainda existe. Mas a Uhum. indústria de filme no Brasil e tudo mais é embrionária ainda, né? Tá começando, tá se desenvolvendo. Então, eu acredito que a tendência, quanto mais se desenvolver, é entrar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão de como acontece no exterior. Tanto de valorização financeira, né? Do figurante receber um valor ali melhor, que condiza com o que ele está fazendo, quanto de respeito, né? Uhum. Sim. Não, isso em relação a respeito, é uma coisa que realmente eu só tenho assim elogios com eles, porque além de assim de não faltarem com respeito, eles ainda te tratam muito bem. Era uma coisa assim que eu chegava a me chamar a atenção, porque como tinha muita gente, eles assim, sabe, tendo cuidado, e aí é que nem eu falei, né? Talvez porque eu fiz uma espécie de networking lá, o pessoal me chamava pelo nome, então assim, é bem assim bacana. E fora assim, que essa parte da comida também, que sabe, ser super bem alimentado, então assim, meu, eles têm um cuidado Uhum. especial nessa parte. E ó, E, eu vou, e pode falar. eu vou chutar uma coisa, você me diz se é verdade ou não. Provavelmente, dentre tantos figurantes que eles tiveram, eles se conectaram com você e te fizeram, lembram do seu nome e tudo mais, porque provavelmente você era um figurante que era flexível, atencioso, sabia o seu lugar, ficava quieto, não ficava atrapalhando, nem indo onde você não deveria ir, não ficava pedindo para tirar foto com todo mundo e não ficava Sim. tentando falar
com os personagens principais e não ficava tentando dar sugestão de como deveria ser. Acertei? Ah, exatamente, cara, claro. Então, assim, querendo Tudo ou isso. não, você oferecia um valor para eles, que era o que eles queriam. Eles não Uhum, querem gastar neurônio com explicando figurante que não é para fazer as coisas. Então, você oferecia para uhum. eles esse valor, que é tipo entregar para eles o que eles queriam e não dar trabalho nenhum, fazer a coisa suave, perfeito. Porque Isso já também. aconteceu, deu trabalhar, eu produzi filme em Los Angeles, a gente chamava figurante, e imagina, a gente estava assim, super apressado para uma gravação super apurada e faltava assim pouco tempo para terminar. Era uma cena com vários figurantes e tinha um figurante que queria ficar sugerindo, mas e se eu fizer tal coisa? E se eu fizer... Meu, por favor, velho, só faz o que a gente tá falando para você fazer, entendeu? Você quer que a gente chama de novo? Então, É mesmo. você tem alguma fala nessa cena? Não. O que que você acha então de não falar? Tipo, na boa, cara. É, Então, né? assim, É bem por aí mesmo. isso atrapalha, cara. Atrapalha muito quando o figurante, às vezes, ele quer se aparecer, ele que fala assim, nossa, eu quero fazer isso de novo. Ele gosta tanto daquilo que daí ele quer falar, ele quer falar sobre as ideias dele e tudo mais, quer falar, olha como eu sou bom, tenho uma ideia. Ele quer falar com o diretor, quer falar com alguém. E, cara, isso atrapalha muito. Então, você foi o figurante perfeito para eles e por isso que eles lembram de você, sabem o seu nome e se forem gravar de novo, vão te chamar, cara. É, não, e realmente isso é uma coisa que acontecia muito dos figurantes ficarem disputando, tá na frente da câmera. Então, assim, o cara colocava as pessoas, aí daqui a pouco a galera já vai começar a mudar, entendeu? Tipo, mudava o local, porque eles colocam até um xizinho no chão onde você tem que ficar, que é tudo letrado. É tudo milimetricamente planejado. E aí a galera a câmera tá ali, aí a galera começa a ir andando assim, cara. Isso acontecia direto, direto, cara. Mano, você sabe a dor Nossa, que é mano. isso, né? Então, Sei. assim, E, inclusive, assim, o figurante que sabe o seu lugar, faz o trabalho bem feito e tudo mais, ele é tão bom isso para ele, porque se ele pensa em seguir na carreira ou só fazer figuração, eu como produtor, vou sempre chamar ele. E eu vou acabar me conectando com ele por chamar ele mais vezes. Então, se de repente eu tiver alguma cena onde eu tenho um figurante que vai fazer um elenco de apoio, vai ter uma fala só, pô, eu vou lembrar do cara, porque eu sei que ele não vai tentar falar mais do que só uma fala dele, eu sei que ele não vai tentar dar trabalho. Então, o uhum, cara que faz o trabalho bem feito, fica no seu lugar e é carismático, mas fica no seu lugar, ele tem muito mais chances de crescer. sim, sim. E uma coisa que eu acho assim que a galera tem que fazer é tipo, ao mesmo tempo que você tem que ficar, isso é a minha opinião, vê se você confirma isso. Que ao mesmo tempo que você tem que ficar assim quieto na sua, tal, mas assim, aí quando você vê a chance de conversar com alguém, principalmente da produção, eu acho que você tem que criar essa de tipo, mas tem que ser nada assim forçado, né? Tipo, uma coisa, até às vezes fala de futebol, sei lá, uma coisa geral para criar quebrar aquele gelo, mas aí você mostra uma pergunta interessada, fala, olha isso aqui, e pergunta assim do tipo, você trabalha em alguma outra produção? Aí o cara às vezes fala, eu trabalho também nos Vikings lá de não sei da onde, eu trabalho em tal produção, e isso acontecia muito, que às vezes uma pessoa da Sim, produção, ela fazia outros trabalhos em outra produção também. sim. E Então, ter o aí feeling, você né? acaba sendo uma ponte. Exato. E ter Foi? o feeling de saber o momento de falar ou não falar, porque às vezes você vê o cara da produção ali ocupado, preenchendo papel, e o cara chega para tentar falar com ele, e, tipo, meu, o cara tá querendo pensar agora. Então isso é muito importante. Eu acho que vai acabar que vai encerrar o Instagram, vai cortar a gente. Então, É. queria Já? agradecer, Edu, pelo papo, já Nossa, já deu acabou. uma hora. Deu uma hora. Agradecer o Eu papo. tava preocupado, eu tava Pois é, preocupado o que não Edu ia tava ter coisa pra falar. Exato, cara. E nem deu, eu queria que você contasse mais histórias de bastidores, curiosidades, coisas engraçadas que você viu acontecendo, mas de repente a gente faz uma segunda aí, uma segunda live Sim, e deixa para uma próxima. Então, valeu, Du, beleza, valeu certo. pessoal que tá aí e Valeu, cara. até mais. Abraço. Até mais. Obrigado, gente. Beck Tchau, mamãe. tchau. Valeu. Tchau. Valeu.